esses dados, os dados americanos de acompanhamento de lavouras, principalmente, que foi lançado ao final do dia da última segunda-feira, mexeram bastante com o mercado, porque mostraram um cenário de maior aceleração na semeadura, tanto de soja quanto de milho. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Aaron Edwards, ele que é analista de mercados, fala ao vivo direto da Flórida e participa desta edição conosco. Aaron, falando primeiramente a respeito de milho, né, nós estamos vendo alguns números que vão sendo apresentados. Se pegarmos o relatório do Departamento de Agricultura de Oferta e Demanda, mostra um cenário de muito maior produção na safra nova, 23-24, estoques globais bem mais altos, chegando aí a ficar 21 milhões de toneladas acima da safra atual. Também temos uma aceleração nos Estados Unidos e seca também, está muito calor em algumas áreas de produção. Como é que você que está aí nos Estados Unidos tem visto estas variáveis todas e como que elas estão tomando sentido no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, excelente pergunta. Quem é a favor de mercado altista, né, o bullish market, fala, olha, o clima está seco, plantou rápido, mas plantar e colher não são a mesma coisa, ainda tem muito chão e tem chance de maiores preços. Quem é um pouco mais pessimista em relação ao preço ou acha que não é bem assim, fala, olha, mesmo se a safra não for cheia do jeito que a projeção está hoje pelo USDA, mesmo assim vai ter milho suficiente, nós não estamos mais dentro desse quadro de escassez e o patamar de preço não vai ser mais aquele milho de 6, 7 dólares, não é por bushel, não é esse o cenário, a gente está em outro mundo. A minha opinião, como muitas vezes eu vim aqui, é nem um extremo nem o outro. Então, primeiramente, em relação ao ritmo de plantio, está muito adiantado frente ao ano passado, mas está menos que 5% diferente da média dos últimos 10 anos. Então, o plantio de milho está acelerado, sim, mas não é uma notícia incrível. Essa notícia do plantio acelerado é muito mais notório na soja, que já nessa altura já deve ter passado da metade plantada, que aí sim é uns 17% acima da média histórica. Então, os dois estão acelerados, soja está bem mais acelerado. O outro ponto interessante, na minha opinião, sobre o milho é que você já chegou num patamar de preço, milho de dezembro a 5 dólares, hoje, com o que nós conhecemos hoje, parece um preço justo, por assim dizer. O comprador consegue comprar e dar o giro, o seguro que foi travado em fevereiro, abaixo dos 5 dólares, praticamente o produtor norte-americano já vai receber seguro, então não incentiva mais essa venda por desespero. E a projeção que todo mundo está esperando é que quando chegar a safra norte-americana, sendo um pouco maior ou um pouco menor, vai ter estoques cheios. Então, para mim, se 5 dólares é um novo patamar de preço, que é dentro de uma nova faixa de negociação, sem esse quadro de escassez, eu não sei quanto de risco para baixo que o milho ainda tem. Não estou falando que não pode cair mais, sempre pode, mas para mim parece muito que nós chegamos num patamar bem mais estável no mercado de milho. O mercado da soja preocupa mais, mas também tem o quadro de estoques mais apertados nos Estados Unidos. Então, há uma história, o mercado da soja é mais volátil. Você tem quedas drásticas, você tem um plantio bem acelerado, mas também você tem estoques bem mais apertados, tanto que estão trazendo soja do Brasil para cá. Então, ainda é um mercado bem mais instável em função da escassez. Nenhuma das duas safras está garantida e quebra de safra sempre é possível. Pessoalmente, eu acho que, por exemplo, no milho, superar a casa de 180 bushel por acre, eu acho otimista demais como média nacional, mas eu também acho que essas quebras grandes na safra norte-americana faz 10 anos que não tem e muito avanço em genética. Então, acho que uma safra mediana, com o que nós conhecemos hoje, é bem mais provável do que uma safra recorde ou uma quebra de safra. Aaron, falando a respeito dos números que têm sido apresentados, né, nós estamos num período de relatórios, de apresentação de dados, em torno daquilo que foi colocado à disposição,
se considerarmos, claro que os Estados Unidos estão olhando para a sua safra e estão buscando parâmetros no resto do mundo. Aqui na América do Sul ainda nem se terminou de colher a safra da 22-23 ainda, então pega por dados estatísticos. Então, para ter um parâmetro mesmo, para os americanos enxergarem o globo de uma forma geral. Mas, de qualquer maneira, se esses dados estiverem certos, aqui no Brasil, por exemplo, você vai produzir 154 milhões de toneladas e se o Rio Grande do Sul não quebrar na próxima, deve chegar mesmo a um número como 160, 161 milhões de toneladas. Não é impossível pensar algo assim, falando de soja especificamente. Mas o que deu a impressão nesse relatório é ter uma velocidade muito maior no crescimento de oferta do que de demanda. Esse comportamento é um retrato de momento ou esse é um comportamento ou um cenário que a gente deve ver agora nas próximas campanhas? Como você falou, havendo safras regulares, a minha opinião, nós passamos por 3 anos de laninha, 3 anos de estoques apertados, 3 anos de preços favoráveis. Provavelmente, na minha opinião, com uma safra razoável nos Estados Unidos e continuidade de safras boas e crescentes no Brasil, nós devemos entrar em um período mais prolongado de estoques regulares e patamares de preços mais baixos. Não quer dizer que todos os preços vão continuar derretendo e caindo para sempre. Não é isso que eu estou falando, mas reduzir as expectativas sobre o potencial de alta, a não ser que tenha uma quebra, mas mesmo com uma quebra razoável, esses preços patamares mais altos estão cada vez mais difíceis. Então, reduzir as expectativas até chegar a um patamar estável é a mentalidade certa e provavelmente vamos ficar nesses patamares até que não haja um novo choque de demanda, como nós vimos em 2020, por exemplo. Então, estoques estáveis é um mercado administrável também, mas ele se comporta de uma forma bem diferente e esse parece ser o futuro mais provável nessa altura do campeonato. E por isso também nós precisamos achar qual que é essa nova faixa de negociação, porque aí você começa a poder administrar melhor e vender do lado superior dessa faixa de preço. Então, se $5 em Chicago já é uma área de valor de milho, isso para mim é muito encorajador, porque é um patamar de preço mais alto do que antes de 2020. Eram para encerrarmos aqui a nossa entrevista. Aqui no Brasil, falando da safra 22-23, nós temos um volume ainda bem considerável. Nós devemos ter chegado agora nesse fechamento da primeira quinzena de maio ao número de 52% da colheita brasileira comercializada, falando de soja especificamente, com 48% ainda por ver, ainda para ser negociada. Você acredita que haverá janelas de comercialização um pouco mais favoráveis para esses produtores a partir de agora, principalmente porque o porto andou, os prêmios estão melhorando e se o câmbio não despencar, talvez seja possível um cenário como esse? Eu acredito sim. Eu acredito que por alguns meses o câmbio, o prêmio, Chicago eu não sei, mas o câmbio e o prêmio devem ser a favor do produtor brasileiro. A grande palavra de alerta que eu diria é esse patamar de preço quando chegar a safra norte-americana, e deve chegar um pouco mais cedo, com o plantio chegando mais cedo. Então, setembro costuma ser um bom período na entre-safra brasileira e talvez ainda seja, mas tem que tomar cuidado com o patamar de preço em Chicago, que isso pode trazer ajustes. Mas eu antecipo boas oportunidades porque a safra que está sendo comercializada, essa metade da safra brasileira, ela ainda está suprindo carências dos Estados Unidos e da Argentina. Então, essa safra, o preço dessa safra me preocupa menos do que o preço de safras futuros.